Amor e ódio. Você já viu duas coisas polarizadas aí? Amor e ódio. O pastor me deu um tema para esta manhã, o pessoal que está aí na equipe, a polarização do amor e do ódio. Eu vou chamar a atenção para um texto bíblico que é carregado de polarização. Tem muitos, mas hoje eu vou usar um deles. Eu quero dizer que nós vivemos, atenção, nós vivemos num mundo polarizado. Tem uma teoria que eu gosto de estudar muito, que é chamada teoria complexa. A teoria complexa trabalha com a ideia da polarização e da complementariedade. A vida é polarizada permanentemente. Por exemplo, a luz e as trevas. Aqui não tem só luz, aqui também tem trevas. Se tivesse só luz, você não estaria vendo. Se tivesse só trevas, também não. É preciso, está polarizado. A vida é polarizada permanentemente. Jesus disse: a luz e trevas, a ódio e amor, a bondade e maldade. Interessante, a vida é carregada disso, a liberdade e opressão. A vida é polarizada. Há problemas e soluções. A vida e morte. A saúde e doença. Bem, já deu para você entender o que é polarização. Aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. É interessante quando você olha verdade e mentira, por exemplo. São polarizações. Fé e obras. Mas uma das maiores visíveis é amor e ódio. Se eu olhasse para a Bíblia com você, eu veria alguns momentos incríveis de polarização. Por exemplo, lá no Éden. No jardim do Éden havia já uma polarização, começou ali. Algo certo para fazer, algo errado para fazer. Olha para a vida de Noé. Noé teve uma vida carregada de polarização. Resistências permanente. Ele está sofrendo isso. Uma história que vocês conhecem na Bíblia, carregada de uma polarização forte, é a Torre de Babel. Grande símbolo de polarizar. Maximizou a polarização no mundo. Babel. Jesus viveu lutando com os fariseus. Até na cruz, desce da cruz, se você é filho de Deus. Mas eu quero chamar a atenção para um texto que nos ensina o que fazer no meio de tudo isso. Porque é interessante você ver qual é o problema, mas como é que homens e mulheres de Deus trabalharam no meio destas contrariedades, no meio dessas adversidades, no meio desses problemas. Eu quero que você olhe para mim, olhe comigo em Neemias capítulo 4. Eu vou pedir que coloque o texto, porque eu quero dar uma passeada nesse texto e olhar sobre essa ótica de um clima totalmente carregada. Quando Sambalá soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Pronto. Você já viu aí uma polarização. Neemias está carregado de propósito, de amor, de projeto de Deus, de fazer alguma coisa boa pelo povo. E agora ele já tem que enfrentar a fúria. Olha o que o texto diz no versículo 1. Ridicularizou os judeus. Você já tem aí
algo muito interessante para pensar. Você tem ira, você tem fúria e você tem crítica, indignação. Há um outro texto que diz que ele ficou indignado. Versículo 2 diz: e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Eu quero que você grave algumas ideias que aparecem aqui. Olha, aqueles frágeis judeus. Veja, ele está ridicularizando, ele está menosprezando, ele está diminuindo, ele está desqualificando. Alguém já enfrentou situações assim? Isso é polarização. Será que vão restaurar o seu muro? Crítica, dúvida, são, eu chamo de abortadores de projetos, de sonhos, de possibilidades. Irão oferecer sacrifícios, irão terminar a obra num só dia. Gente, olha quanta luta, quanta dificuldade, quanta polarização aí. Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Você nota que a resistência, as lutas são implacáveis, são criativas. A luta contra algo que a gente chama de viver no amor e viver no projeto e no plano de Deus são implacáveis. Só os 2 versículos você já começa a ver. Eu vi agora ali ira, indignação, desprezo, crítica e... Quer ver no versículo 3? Baixa qualidade. Tobias o amonita que estava ao seu lado completou: pois que construam, basta uma raposa suba lá, para que este muro de pedras desabe. Ainda está criticando a qualidade do que eles estavam fazendo. Olha quanto menosprezo que você vê aí. Neste mundo, neste momento de tanta polarização, no mundo que estamos vivendo, nós temos que olhar para esse texto e ver, puxa, quantas lutas e polarizações você tem enfrentado na sua vida. Mas o que me impressiona, biblicamente, eu quero ser bem objetivo e breve aqui hoje, é que nós precisamos saber como que Neemias e o povo de Deus começam a enfrentar tudo isso. O que vai acontecer depois disso? Como que nós vamos agir diante disso? Como que nós vamos trazer uma festividade no nosso coração no meio de lutas, adversidades, antagonismos? A palavra forte aí de polarização é ser sempre algo contra, antagônico. E no versículo 4 nós começamos a achar uma resposta. Sabe o que Neemias faz? Em vez de confrontar, ele volta-se para Deus. Em vez de ficar brigando com o problema, ele volta para o descanso no Pai. Isso me impressiona muito aqui. Aliás, a Bíblia ela tem a chave terapêutica para os conflitos existenciais humanos, para as confrontações da vida, para os antagonismos do coração. Ouve-nos, ó Deus. Volte-se para Deus. E ele coloca o problema diante de Deus.
Ele tira do seu coração e coloca no altar. No momento de maior polarização que ele viveu, ele descobre o segredo de render-se totalmente a Deus. Olha só, pois estamos sendo desprezados, faze cair sobre eles a zombaria, ele diz. Quer dizer, ele está dizendo assim: Senhor, eu entrego para o teu tribunal, eu entrego nas tuas mãos, e que sejam ele levados prisioneiros como despojo para outra terra. Aqui, aquilo que Pedro diz, quando Jesus desprezado, ele não revidou com ultraje, mas entregou nas mãos daquele que julga retamente. Tem um autor que eu li durante toda a minha adolescência e eu admirava, Blaise Pascal. Para mim, um dos homens mais inteligentes que o mundo já viu e conheceu, Blaise Pascal. Ele que inventou as bases da máquina de calcular, a teoria dos cones e mesmo o projeto Pascal. Pascal, ele teve uma experiência profunda com Deus e ele foi condenado por Roma. E quando as pessoas perguntaram: o que você vai fazer agora? Ele escreveu: eu apelo para o teu tribunal, ó Deus. O que eu escrevi está escrito nos céus. Apelo para o teu tribunal, ó Deus. Essa frase faz parte do meu imaginário durante toda a vida. Nas horas mais difíceis de polarização, eu tenho aprendido esse segredo de Pascal: eu entrego para o teu tribunal, ó Deus. E foi isso que eu vejo Neemias fazendo. Nas horas mais difíceis, mais adversas, na hora que você não tem nenhuma saída, veja o que ele poderia fazer. Eu vejo aqui determinação. Ele não abre mão do projeto de Deus. Eu vejo aqui oração, eu vejo aqui entrega, eu vejo persistência, eu vejo ânimo. Agora, você vai ver isso nos versículos 4, 5 e 6. Veja comigo agora o versículo 5. Preste atenção. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Ele está meio bravo aqui, mas ele está dizendo: Senhor, é o Senhor que vai tratar. E no versículo 6, nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro. Olha, determinação. Há uma polarização dentro dele também. Há uma luta dentro dele também. Mas ele está voltando para Deus e ele está dizendo assim: até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura. Ele não deixou que a contrariedade, que o ódio, que o problema, que a luta o parasse. Nem ele, nem o povo. Isso para mim é determinação. Apesar de todas os antagonismos, você precisa ter atitude determinante de enfrentamento. Por quê? Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Na minha tradução, esse versículo 6 diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura. Eu gosto muito dessa tradução, diz assim: porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Será que você consegue essa tradução? Acho melhor essa. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O povo tinha ânimo para trabalhar. Então você enfrenta as polarizações com o ânimo que Deus dá. Isso está ligado com propósito. Isso está ligado com o sentido de missão. Muitas vezes a gente acha que nós precisamos, eu vou fazer algo quando não tiver mais lutas, ou não tiver mais polarizações. Quer dizer, você sempre terá. É muito difícil. Nada é fácil.
Viver é este enfrentamento permanente. E todos têm que compreender isto. O povo tinha ânimo para trabalhar. Então o que eu vejo aqui? Determinação, oração, entrega, persistência e ânimo. Porque você pergunta aqui que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? Volte-se para Deus. Entregue a Deus todos os seus direitos pessoais. As situações que você diz, Senhor, simplesmente eu não sei o que fazer, entrega a Deus os direitos pessoais. Eu tenho ensinado pessoas nas últimas décadas a aprender a entregar a Deus os seus direitos. Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz que Deus é capaz de fazer o rio voltar para o lugar de onde ele veio. Ele pode mudar o coração do rei, que todo mundo diz que não pode mudar. Mas Deus é maior do que o rei. Deus é maior do que todas as polarizações que vêm contra você, que estão levando você muitas vezes ao desânimo. Mas é preciso voltar-se para Deus, voltar-se para o Espírito de Deus. E assim que eu encontro nesse texto. Uma outra ideia que eu quero colocar é que havia avanço. Mas eu quero dizer com você que quanto mais você avança, mais aumenta o antagônico. Quanto mais você vai. Do versículo 7 é muito interessante, ele diz assim, 4:7. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Olha de novo aí o problema. Eu estou indo no enfrentamento de novo do amor e o ódio. Da missão e o contra-missão. Da vida e a morte, da luz e as trevas. Do fazer e do não fazer. Do querer e do não querer. Do projeto de Deus e do anteprojeto de Deus. O Novo Testamento é carregado disso, é Cristo e o anticristo. Gente, é assim. E olha só, quanto mais avanço, maior resistência. Quanto mais você estiver próximo da vitória, das vitórias de Deus na sua vida, saiba que você vai ter lutas. O mal está sempre querendo resistir. No versículo 8, eles trouxeram confusão. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. É assim que o inimigo trabalha. Ele quer trazer mais confusão. É como dissesse para você, mais perto da vitória, maior confusão. É isso que eu vejo nesse texto. E aí você tem, de novo, a resposta. Como confrontar isso? No versículo 9, porém nós, o que nós fizemos? Oramos. Oramos ao nosso Deus. Diante da confusão, oramos. Diante das polarizações, oramos. Diante do ódio, oramos. Diante da desqualificação, oramos ao nosso Deus e como proteção podemos guardar contra eles de dia e de noite. Estratégia. Buscar as estratégias corretas, transformar ideias em ação. Há uma frase que eu gosto que pode ser útil agora: colocar pernas e mãos nas nossas orações. É isso. Orações estratégicas.
Eu chamaria isso de orar e vigiar. Passa para mim o versículo 17 para afirmar bem esse conceito, capítulo 4:17. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Ora, é bem estratégico isso. Ação estratégica. Eu chamaria isso de orar e vigiar. Jesus fala isso. Oração com perspectiva. Oração com paixão. Oração que enfrenta polarizações. Por causa é preciso vigiar. E Deus começa a trabalhar de uma forma incrível aí. Ação estratégica. Orar e vigiar. Mas há algo que eu preciso estar concluindo agora, mas dizer, eles foram chamados à unidade. Precisamos estar juntos. Versículo 18 diz assim: os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. Que tocava a trombeta estava junto de mim. Observe agora a questão da trombeta. Versículo 19. O que eles fizeram? Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, separados uns dos outros. E agora eles vão chamar a unidade. Eles precisam de unidade. E sabe o que eles fizeram? Eles tocavam a trombeta. No versículo, se você observar, no versículo 19, disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande extensa é a obra. No versículo 20, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali, acorrei a ter conosco, nosso Deus pelejará por nós. Sabe o que eles fizeram? Como estavam muito longe uns dos outros, vão ser o seguinte: a hora que houver um ataque, sempre alguém vai estar pronto para tocar a trombeta. Tocou a trombeta, todo mundo vai junto para a mesma direção. Olha só, unidade. Irmãos, nós precisamos de mais unidade. Nós não podemos estar lutando nessas vidas de polarização separados. Nós precisamos ter essa trombeta, este clamor, essa ação, esse chamado do Espírito de Deus, para estarmos juntos. E aqui é uma afirmação que é a chave de tudo. O nosso Deus pelejará por nós. É Deus abraçando a unidade da igreja, com foco, com oração, no enfrentamento da realidade. E eu vejo aqui fé. Nosso Deus pelejará por nós. É você dizer: Senhor, diante das polarizações e lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, o Senhor pelejará por nós, pelas nossas famílias, pela igreja. Em tempos de adversidades, o Senhor está conosco. Eu quero dizer que temos que ter foco nesse propósito de Deus. Versículo 23 mostra muito isso. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largavam as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Ele está dizendo: puxa vida, é foco no propósito. Unidade e foco no propósito. Por isso que eu coloquei aqui algumas ideias. O avanço traz priorização, mas a reação é a oração. Ação estratégica, orar e vigiar, unidade
no som da trombeta, do chamado de Deus. Fé, foco no propósito de Deus para a vida. Esse texto do 23 para mim é foco, meta, intensidade, é abraçar o propósito, é parar de reclamar e dizer, é preciso enfrentar polarizações da vida, com fé, porque Deus peleja pelo seu povo. Essa é a graça de Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês são chamados a viver essa vida de vitória. Paulo viveu uma vida de polarização, mas ele pôde dizer, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo por meio de Jesus Cristo. Em Cristo somos mais do que vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está em épocas adversas, mas a sua fé brota nestes momentos difíceis. Eu quero concluir dizendo que, para mim, esse texto de Neemias responde às nossas maiores polarizações. E a resposta é esta: foco no propósito. No capítulo 6, versículo 3 de Neemias disse: eu não vou abrir mão do propósito. Enviei-lhes mensageiro a dizer, porque quando você pensa que parou a coisa, foi mais difícil depois, se você vai lendo Neemias. Daí eles armaram para tirá-lo de lá e vamos fazer uma festa com ele, mas era uma intenção mais de morte contra ele. Mas Deus deu a ele sabedoria. Você precisa de sabedoria nas lutas. E ele disse, eu estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco. Você tem que, diante das lutas e das dificuldades, dizer, estou envolvido com um projeto de Deus e eu não vou voltar atrás. Estou me lembrando da mensagem que eu preguei, acho que domingo passado, avante por Cristo, nenhum passo para trás. Avante por Cristo, nenhum passo para trás. Estou fazendo uma grande obra, eu não vou poder dar um passo para trás mais. Estamos indo para frente. Capítulo 6, versículo 9. Ele continuou orando, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Se efetuará. Ponto. Agora. Como eu gosto dessas palavras, né? Agora, ó Deus. Quando? Agora. Fortalece as minhas mãos. Fortalece a minha vida. Fortalece a minha saúde. Fortalece meus focos. Fortalece meus pensamentos. Fortalece meus recursos. Fortalece minhas células. Fortalece-me, Senhor. É assim. Essa é a resposta. E descanso. Capítulo 13, versículo 31. Sabe como termina a última frase de Neemias? Agora, olha o que diz: lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Tem várias traduções, também tem uma que diz: lembra-te de mim para o bem. É assim que termina um dos mais preciosos livros da Bíblia. Talvez o livro mais carregado de polarizações. E termina bem. Em Deus você tem um final feliz. Funciona. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo, toca teu povo de forma saudável nesta manhã, que nossa mente, nossa vida, nosso coração, nosso ser seja ativado pelo teu Espírito.
que no meio das contrariedades e antagonismos da vida, nós possamos viver e terminar no projeto do descanso da tua bondade, como Neemias terminou no descanso da tua bondade divina e propósito. Lembra-te do teu povo para o bem. Em nome de Jesus, quem recebe e crê, diz amém.